Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um vídeo aqui do nosso projeto Preparar. Hoje uma aulinha, sou o professor Matheus, junto com a professora Jade, que vai estar aí demonstrando os exercícios, movimentos para vocês. Precisaremos de um bastão, pode ser um cabo de vassoura que vocês têm na casa de vocês, para trabalhar uma mobilidade para a coluna, tá? Então a gente sempre vai separar ali um pouquinho de aquecimento, vai dar um intervalinho nas séries durante a nossa parte principal da aula e fazemos ali um relaxamentozinho final, ok? Para iniciar então, trabalhando a nossa cervical ainda sem o uso do nosso bastão, tá? Pode deixar ele encostadinho de lado, já deixa ele separado. A gente começa com a meia circundução da cervical, com ela em flexão. Então deixa ali o pescoço um pouquinho mais baixo e vai fazendo esse movimento como se fosse uma meia-lua ali, um movimento mais curtinho mesmo, trabalhando ali o nosso pescoço, a nossa cervical, tá? Nosso aquecimentozinho, 6 exercícios para a gente conseguir dar esse aquecimento. E daí a gente vai trocando, tá? Mudando o exercício, a gente continua na meia circundução agora em extensão. Então o pescoço vai lá para cima. A gente deixa essa hiperextensão ali da nossa cervical. Aí puxando um pouquinho mais da nossa nuca, pode ser um pouquinho incômodo, mas bom para a gente aquecer, tá? Mais alguns segundinhos só. Tranquilo, pode relaxar um pouquinho o pescoço. No último, para a nossa cervical em específico, a gente inicia a fazer uma rotação, apenas uma rotaçãozinha lateral ali do movimento. Então vai para a direita, para a esquerda, bem devagar. Sente bem esses movimentos na região do pescoço, tá? Bom também até para relaxar um pouco para quem tiver um pouquinho tensionado na região, tá? E podemos parar lá novamente. Partindo para o restante da coluna, um pouco mais focado na região lombar, a gente inicia uma circundução com o nosso quadril. Então a gente pode botar as duas mãozinhas lá próximas da cintura, pezinhos um pouquinho mais afastados, e faz esse movimento com bastante ênfase nesse giro ali da nossa cintura, do nosso quadril, tá? Também bem devagar, como a professora Jade está demonstrando, tá? Vocês podem ir alternando um pouco o sentido também ali do movimento, para não sobrecarregar mais um lado do que o outro. É importante também, para não acabar sendo incômodo já no aquecimento, tá? Partimos agora para uma flexão e hiperextensão do tronco, tá? Então a mão continua lá para dar essa estabilidade do movimento. E a gente desce até a linha ali do próprio quadril, sobe nessa hiperextensão da coluna e vai alternando entre os dois movimentos, tá? Movimento que vai alternar ali entre contrair a lombar, alongar a lombar. Então para quem sente um pouco de dor na região, pode ser um pouco incômodo, mas é bom para começar a dar essa soltada na região, tá? Podemos parar lá um pouquinho. E agora com os braços ao lado do corpo, sem mãozinha na cintura dessa vez, a gente começa a fazer um desvio lateral do nossa coluna, forçando um pouquinho mais essa torção na região torácica ali da nossa coluna. Então saindo um pouquinho da lombar, saindo um pouquinho da cervical, e já é o último exercício do nosso aquecimento, tá? Então só mais alguns segundinhos e a gente vai começar ali a utilizar o bastão na nossa aula de hoje, tá? Perfeito, podemos parar. A partir de agora a gente sempre vai fazer um exercício e vamos descansar de 30 segundinhos entre cada exercício, tá? Para dar um tempo ali também para recuperação. A gente pega o nosso bastão que estava lá, deixamos ele apoiado ao chão e começamos a flexionar e estender a coluna novamente. Agora com esse apoio para dar essa estabilidade um pouco maior. E como já se trata da parte principal da aula, a gente começa também a fazer com um pouco mais de amplitude de movimento. Então tenta descer um pouquinho mais do que a gente estava fazendo lá no nosso aquecimento, tá?
Deixa as duas mãos bem apoiadas. Importante que nessa aula com bastão também vocês estejam ali num local onde esse bastão não fique deslizando no chão, pode ser um pouco perigoso, então que tenha uma base ali bem segura para vocês realizarem o movimento, tá? Terminou o movimento, pode entrar naquele tempozinho de descanso, 30 segundinhos só para a gente descansar, para dar essa relaxada. Pode tomar a sua aguinha, pode deixar o bastão de lado ali para soltar um pouquinho dos braços também, que acaba, querendo ou não, sendo bastante ativado aí durante a nossa aula. Tá? Muito importante também a parte da hidratação, mesmo durante o exercício. Tá? Retornando então, agora a gente apoia o nosso bastão lá na região lombar. Vou precisar que vocês passem o bastão lá pelas costas de vocês, tá? Pode travar ali com os próprios braços, com a própria mão, e a gente vai realizar uma rotação da nossa coluna, tá? Então vai para um lado, alterna para o outro e vamos trocando, tá? Exercício um pouquinho mais longo, então pode dar uma canseirinha. Importante que façam com mais foco em amplitude do que velocidade, tá? Então a gente não vai ficar girando ali a ponto de dar uma tontura enquanto a gente realiza o exercício, tá? Então vai fazendo com mais calma para sentir bem realmente essa ativação da região lombar, principalmente. O restante do corpo fica mais estável, então podem ver ali que os membros inferiores acabam não se mexendo muito junto do movimento, tá? Estamos nos últimos segundos já. E podemos parar lá e descansar um pouquinho novamente, tá? Mais alguns segundinhos. No próximo exercício a gente vai focar um pouquinho mais na nossa região torácica, tá? Essa região um pouquinho mais medial da nossa coluna. Então descansa um pouquinho, principalmente a região lombar, para quem tiver um pouco mais de dor, dá uma soltada. Às vezes até é bom fazer uma automassagem aqui, apertar um pouquinho na região enquanto vocês estão nesse tempo de descanso, tá? Para não tensionar mais do que o necessário, para não causar dor aí pós-treino, pós-exercício, ok? Então, partindo para a região torácica, como já havia informado, vamos deixar o bastão na altura do nosso peitoral agora, mais próximo da região do tórax, braços estendidos, e a gente vai fazer uma flexão lateral do nosso tronco, tá? Então a gente lateraliza esse movimento, exercício unilateral, então a gente vai sempre fazer para o mesmo lado desta vez, sem alternar. Quando for para trocar o lado a gente pede. Então mantenha um pouquinho para o lado que vocês resolverem iniciar. Não faz diferença se direita ou esquerda. Podem acompanhar a professora Jade, obviamente, se quiserem. Mas não é obrigatório. Pode começar pelo lado dominante, às vezes que você pode ter mais facilidade, tá? A gente troca o lado do movimento. Importante que o pescoço acompanhe bastante o movimento também, então ele vai fazer esse movimento lateral para não sair dessa forma que a gente está trabalhando a coluna, senão pode acabar tensionando mais o pescoço e menos a região torácica, que é a nossa região de foco maior durante o exercício. Mais alguns segundinhos para a gente já terminar este exercício. Voltou lá à posição natural, pode descansar um pouquinho lá novamente, mais 30 segundinhos para a gente tomar aquela aguinha e dar aquela relaxada, tá? Saindo um pouco da região torácica, nossos próximos dois exercícios já serão mais focados nas nossas escápulas, tá? Então é bem importante a gente criar também até essa consciência corporal de conseguir mover a escápula de forma voluntária, né? Sem ser de forma apenas acompanhando o movimento principal do exercício. Então a gente vai centralizar um pouco mais o movimento nelas por agora. Exercício também que nós realizaremos unilateral.
Então agora a gente vai para uma remada caiaque, que a gente chama, onde realmente a gente vai fingir lá que a gente está remando, trazendo o bastão lá para trás e voltando, tá? Trabalhando de forma unilateral mesmo ali as escápulas. Muito importante, o braço também vai acompanhando bem o movimento. Se estivesse empurrando lá para trás mesmo, alguma coisa com o bastão, tá? A aula é bem cansativa, a gente sabe, mas é importante demais esse trabalho nas escápulas por questão postural mesmo, a gente não ficar sempre acanhado, então sempre é importante manter a postura ali no nosso dia a dia. Podemos trocar o lado do nosso exercício. Novamente a gente vai mantendo esse movimento bem focal lá para trás, ativando bem a nossa escápula, fazendo essa retração e proteção dela. A gente acaba trabalhando um pouquinho dos ombros também, então caso vocês sintam um pouquinho, é normal, a gente sempre vai estar fazendo essa ativação, essa quase rotação também ali da nossa coluna, então vai acabar ativando mais de um grupo muscular, não só a nossa coluna, tá? E podemos parar novamente, vamos dar o nosso tempinho de descanso, pode deixar o bastão ali ao lado se vocês quiserem. 30 segundinhos sempre como previsto já no início da nossa aula. Nosso próximo exercício novamente para as escápulas, tá? Então dá uma relaxada. Durante o tempo de exercício também tenta não mudar muito a postura, já não ficar muito curvado. Mantenha essa postura, já que a ideia é trabalhar as escápulas, mantenha a postura mais ereta já para não ficar fugindo muito, tá? E vamos iniciar o próximo exercício. Vamos deixar o bastão na altura do nosso peitoral novamente e fazer um exercício que a gente chama do gato-vaca lá. Então a gente vai trabalhar bem focado das nossas escápulas. A cervical acaba acompanhando o movimento também. Então vocês vão perceber que o bastão ele vai para frente nessa extensão do cotovelo, retorna, mas sempre mantendo nessa linha do peitoral, essa linha do tórax aqui, do nosso osso externo. Vai indo e voltando. Também um exercício mais longo aí do que os demais, né, por ele não ser unilateral, então a gente já faz essa alternância de movimento durante o exercício, mas muito importante para a região escapular de vocês, tá? Nesta hora que o bastão se aproxima do peitoral, muito importante focar nas escápulas, realmente fazer esse movimento de retração, juntar as duas lá mais próximas. Só mais alguns segundinhos. Os membros inferiores ficam bem estáticos mesmo durante o exercício, tá? Podemos ver aí um movimento escapular e podemos descansar lá um pouquinho novamente. Pode relaxar bem a coluna. Já estamos nos aproximando da reta final da aula, tá, gente? Mais 3 exercícios apenas aí da parte principal. Então a gente já está chegando numa reta final aí desses exercícios mais puxados da nossa aula de hoje, tá? Neste próximo exercício, já podemos aí começar a nos preparar. Estaremos com o bastão na mão novamente e a gente vai realizar uma rotação junto com a flexão do ombro dessa vez. Então a gente vai trabalhar um pouco mais os membros superiores, sempre fazendo o movimento na diagonal e vai fazer um pivoteamento ali com o nosso pé oposto. Então se a gente vai para o lado esquerdo, o nosso pé direito que vai realizar o movimento, tá? Então o movimento novamente unilateral, a gente mantém ali o tempo de exercício para o mesmo lado, mas é importante esse movimento agora mais com o restante do corpo, então o ombro trabalhando bastante ali, mantendo 100% do tempo ativo, e o pé oposto também trabalhando, fazendo essa rotação ali junto do quadril também com a da coluna, tá? Vamos perceber que até o joelho entra ali bastante em ação. Podemos trocar o lado do movimento, mesma coisa, agora para o lado direito, o pé esquerdo aqui vai realizar ali o movimento. Sempre importante ser o pé oposto para causar uma estabilidade no movimento, né?
Então, se você acaba não fazendo esse movimento com o pé, vai dar uma sensação de desequilíbrio, como se você estivesse se jogando para o lado. E a gente precisa ter essa estabilidade para conseguir manter a ativação apenas na nossa coluna. Tá bom, gente? Podemos parar lá para descansar bem rapidinho. Podemos dar uma relaxada novamente. Apenas mais 2 exercícios aí pela frente para a gente realizar. E a gente vai retornar esse trabalho um pouco nas escápulas, mas para trabalhar um pouco do nosso trapézio. Então a gente vai deixar o bastão acima da nossa cabeça, braços estendidos lá agora de forma estática, e o trabalho de elevar as escápulas. Vai ficar subindo e descendo lá. Os nossos ombros também, obviamente, vão acabar trabalhando em conjunto. Exercício um pouquinho mais curto, mas vocês podem ver o trabalhozinho bem específico ali na região, tá? Vai forçar um pouquinho mais os ombros mesmo, mas extremamente importante, trabalhando o trapézio ali mais próximo da nuca de vocês, tá? Últimos segundinhos. E podemos parar lá novamente. E para o último exercício da nossa parte principal, a gente vai manter os bastões na nossa mão, braços esticados novamente, agora em linha reta, então linha lá do nosso peitoral. Para iniciar, e a gente vai ficar desenhando um círculo no ar, então a gente vai aumentar a amplitude do nosso movimento, tá? Para realizar esse movimento, podemos iniciar agora, depois de beber nossa aguinha. Vai fazer um círculo lá imaginário, então vai trabalhar vários movimentos ali com o nosso ombro, com as nossas escápulas, trabalhar a porção lateral, anterior também do nosso ombro, tá? E automaticamente nossas escápulas vão trabalhando em conjunto para realizar o movimento, tá bom? Como podem ver, a gente está sempre mantendo no mesmo sentido. E a partir de agora eu vou pedir para vocês inverterem, tá? Então, estava girando lá no sentido horário, troca para o anti-horário e vice-versa também. Não faz diferença por qual vocês iniciaram, tá? O importante é estar realizando o movimento de forma semelhante nos dois sentidos, para não tensionar mais uma parte do que outra, ok? Podemos finalizar o uso do bastão. Pode deixar ele ali de lado agora, por favor. A gente partindo para a parte do relaxamento, já mais uns 2 minutinhos só da atenção de vocês, tá, gente? A gente vai fazer um trabalho de respiração primeiro. Quando a gente inspirar bem profundamente, vamos fazer uma elevação dos ombros, tá? E na hora que a gente expirar, a gente vai soltar o corpo de verdade, vai até dar esta flexionadinha no joelho mesmo, como se estivesse desabando lá de uma só vez, dando essa soltada no corpo. Não precisa fazer contagem, tá? Realmente, sentiu lá que encheu bem o pulmão, expira, solta bem o corpo, vai tirando essa tensão que a gente causou durante a aula. Já estamos realmente na reta final dos exercícios. Os ombros vão ali elevando junto, como vocês podem ver, é realmente essa intenção do movimento. E para finalizar a aula de hoje, sem pausa agora para descanso, a gente vai para uma rotação com os braços soltos da nossa coluna. Então gira o corpo lá, parecendo mesmo um bonecão de poço, sabe? Algo bem mais leve, mais solto, relaxando ali os braços, o pescoço também acompanha o movimento. Até mesmo o joelho, vocês podem ver que ele acompanha ali também nessa hora do giro, nessa hora da rotação. Já vai ser o nosso último exercício de hoje. Trabalhamos muito bem a coluna, parte torácica, lombar, nossa cervical também foi bem trabalhada lá mais na parte do aquecimento. Então é importante dar essa soltada também, fazer essa volta calma, né? Para o nosso corpo começar a entender que o corpo já trabalhou o que tinha para trabalhar na aula de hoje. Tá bom, gente? Últimos segundinhos aí da nossa aula. E
finalizamos nossa parte de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, aqui na minha presença, professor Matheus e da Prof. Jade. Tenham um ótimo dia. Lembre-se de deixar o like no vídeo também. Sempre teremos aulas semanais aqui nas terças e quinta-feiras, vídeos lançados às 3 horas, tá? Então, fiquem no aguardo sempre pelos próximos. E muito obrigado. Até a próxima.